UOL São Paulo. Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast UOL São Paulo, que você ouve todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. Hoje eu estou aqui mais uma vez com o nosso setorista de São Paulo, Thiago Fernandes. Tudo bom, Thiagão? Tudo bem, Pedro. Mais uma vez um prazer participar, a gente poder conversar um pouco sobre o São Paulo, passar para o torcedor são paulino o que está acontecendo nos bastidores do clube, que andam bem movimentados, principalmente em termos de contratações, né? Mas bem feliz aí para a gente poder falar mais um pouquinho sobre o tricolor. A gente está nessa semana aí de feriadão prolongado por causa da fase roxa da pandemia do novo coronavírus. Futebol temporariamente suspenso, procurando aí uma forma de voltar. O São Paulo contratou bastante, né? Éder, Miranda, William, Bruno Fernandes. Isso? Acabou a fase de contratações, a atuação no mercado? O elenco está fechado? É com esse time que o São Paulo vai? Ou tem mais uma ou outra coisinha aí que ainda pode acontecer? Olha, acabar eu acho que seria uma palavra muito forte, sabe, Pedro? A diretoria, obviamente, procura outros nomes no mercado da bola. E aí é de interesse da diretoria nesse momento e da comissão técnica do Crespo a chegada de um volante, um meio-campista, já que o Gabriel Neves, que era do Nacional do Uruguai, não houve um acordo por ele com o Nacional. E também a chegada de um zagueiro que jogue pelo lado esquerdo da defesa, já que o Crespo faz aí aquela linha de 3 defensores. Só que o São Paulo só vai buscar esses jogadores se houver uma oportunidade de mercado, essa é a palavra que uma pessoa da diretoria utilizou, e aí oportunidade de mercado entenda como algo gratuito. O São Paulo não pretende gastar nesse momento para buscar um atleta, e também o São Paulo diz nesse momento que a ideia é se desfazer de alguns jogadores antes de buscar um novo nome para o elenco comandado pelo Crespo. Então a diretoria e a comissão técnica, alinhadas, buscam um zagueiro e um volante para essa temporada ainda. Só que dependem agora da questão financeira. Financeiramente, o São Paulo já deu um passo bem grande, né? A contratação do Orejuela, por exemplo, é uma contratação de custo elevado. O São Paulo paga alguns salários que podem ser considerados elevados, de fato. E com essas chegadas, essas incorporações que o São Paulo fez ao elenco, alguns jogadores precisam sair nesse momento para que o clube consiga buscar um novo atleta no mercado da bola. E o Corinthians, por exemplo, tem tido um pouco de dificuldade para negociar jogadores que estão no elenco, estão sendo pouco aproveitados. O São Paulo tem conseguido fazer isso com facilidade. Os salários, pelo que eu venho acompanhando, tanto do Trellis como do Jean, o São Paulo ainda vai continuar pagando parte, né? Não conseguiu negociar esses jogadores e zerar o custo. Exatamente. Desculpa, Pedro. Não, pode falar. Eu te interromperia. É exatamente isso. O São Paulo tem encontrado dificuldade, como todo mundo vai encontrar dificuldade. E assim, o caso do Corinthians talvez possa ser mostrado no lado do São Paulo. Só que o Corinthians está esperando para fazer essas contratações. Mas aí, voltando a falar do São Paulo, o São Paulo não. O São Paulo ele mudou ali a ordem dos fatores, né? Talvez o normal fosse tentar realocar esses jogadores. Olha, vamos tentar emprestar o Trellis, tentar emprestar o Hudson, o próprio Jean, para depois fazer esse investimento em busca de atletas. Só que a alegação da diretoria, o próprio Belmonte, em várias entrevistas, falou isso, é que o São Paulo precisava muito reforçar, precisava de um elenco mais competitivo, e aí houve essa busca por um elenco mais competitivo. Então, o São Paulo inverteu esses fatores. Mas, de fato, o São Paulo não consegue emprestar esses jogadores, e nem que seja o time que vai recebê-los, pagando o salário. O que aconteceu, por exemplo, com o Jean? O Jean foi emprestado ao Cerro Porteño e o Cerro Porteño vai pagar R$1.300.000 mais ou menos ao São Paulo. Dá um pouquinho menos que isso. E isso é referente a 60% dos salários do Jean.
E aí o São Paulo, em tese, é quem tem a incumbência de pagar esse salário na íntegra, esse salário integral. E o restante seria... e o Cerro Porteño pagaria pelo empréstimo. E aí esse valor o São Paulo considera que é mais ou menos ali 60% do restante do que ele tem que pagar ao Jean nessa temporada. Então, no fim das contas, é mais ou menos isso. O Cerro Porteño está pagando ali quase que 60%. É que é um pouquinho mais complexo essa negociação de fato. O caso do Trellis, por exemplo, ele vai para o Sport e o São Paulo ainda arca com 50% dos salários do Trellis. E convenhamos, o Trellis recebe mais de R$300 mil por mês. É um jogador caro, não é um jogador barato. Principalmente por ser um jogador que não é utilizado no elenco. Então, jogador... Se você pegar metade disso, né, que seria 150 mil, acho que é o salário de um jovem que subiu da base, por exemplo, e se consolidou no time, né? Eu tenho certeza que é menos que 2, Pedro. Menos do que o... dá para pagar os dois. Dá para pagar o Igor Gomes e dá para pagar o Gabriel Sara, que são 2 titulares do São Paulo. Pelo menos eram titulares do São Paulo até pouco tempo. Então, é elevado. É um valor bem elevado. Metade. Estamos falando de metade. É um valor bem elevado. O Trellis, de fato, é um jogador que tinha um salário considerável no elenco do São Paulo e acaba sendo emprestado e o São Paulo ainda segue pagando metade disso. Isso acaba atrapalhando, obviamente, e onerando os cofres do clube. Então a diretoria ainda tem mais alguns jogadores que precisam sair, que precisam ser realocados aí no mercado da bola, e a diretoria vai precisar, de fato, contar com essas saídas para que o elenco seja reforçado novamente. É melhor pagar metade do que pagar tudo, né? Mas ainda assim é um custo relativamente alto. Tem retorno, né? Porque são jogadores que não estão no elenco, o São Paulo não está usando, está gastando para esses caras jogarem por outro clube. Que é uma coisa que o São Paulo faz há muitos anos, né? Faz contratações, às vezes, um pouco estabanadas, os caras não se firmam e acabam emprestados e o São Paulo paga metade do salário por anos e anos e anos. Isso vai inflando a folha, né? Isso aconteceu, inclusive, com o Hudson durante um tempo, né? E ele agora está voltando para o Fluminense, é um jogador que volta para o Fluminense, e isso acaba atrapalhando. E assim, se a política da diretoria é, de fato, fazer algo diferente, ela precisa mostrar isso, né? Precisa mostrar que ela vai ser diferente nesse caso. E acho que esse ponto é um ponto importante, em que a diretoria precisa mostrar algo diferente, de fato. O São Paulo se complicou durante muitos anos por causa dessa questão de empréstimo de jogadores pagando salários. Um jogador, por exemplo, seria o Paulinho Boia. O Paulinho Boia iria para o Vasco e o São Paulo ainda pagaria 40% do salário do atleta. E por mais que seja um jogador que não tenha um salário tão elevado, por ser um jogador das divisões de base, formado em Cotia, ainda assim não é barato. No fim das contas, você pega ali e vê que daria para contratar mais um jogador ganhando um salário considerável no elenco. Então, é preciso que a diretoria consiga fazer essas mudanças no São Paulo e evite e reduza ao máximo os gastos, principalmente com jogadores que não estarão à disposição da comissão técnica do Crespo. Vai acumulando, né? Os valores vão acumulando e de metadinha em metadinha, quando você vê, você está gastando o salário de um jogador de primeira linha, só com jogadores que estão emprestados. Chegou, a gente vai para o intervalo aqui rapidinho, daqui a um minutinho a gente está de volta. Posse de Bola é o podcast semanal do All Sport sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kfouri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Fala, galera, estamos de volta com o podcast UOL São Paulo. A gente estava falando aqui sobre a dificuldade que o São Paulo está tendo no mercado para desovar, né, jogadores que não estão sendo utilizados e acabam emprestando, mas tem que pagar parte do salário. E, Thiagão, uma coisa importante, né, da gente citar, semana passada a gente até publicou matéria sobre isso,
O São Paulo estava tendo alguma dificuldade para pagar as dívidas que ficaram do ano passado com os jogadores. Tá? Os pagamentos estavam previstos para começar no dia 10 desse mês, não tinham começado, a matéria saiu no dia 27, e estavam atrasados. O São Paulo aí disse que não era um atraso, né? Que era um descompasso de datas e que só seria um atraso se terminasse o mês sem pagar. E o mês está terminando, e eu te pergunto, você sabe se o São Paulo começou a pagar isso? Tem alguma informação, eles divulgaram alguma coisa? O Belmonte disse também em algumas entrevistas que a ideia era pagar a partir até 10 de abril, até dia 5 de abril, se eu não me engano. E então vão ter na cabeça da diretoria, né, na questão semântica da diretoria ali, vão ter pelo menos um atraso talvez de 5 dias, se de fato pagarem até o dia 5 de abril. Mas essa também é uma complicação. Assim, o que alegam? É um acordo feito pela gestão passada e tudo. Mas é um acordo do São Paulo. É um acordo do São Paulo. E aí o torcedor, a diretoria, todo mundo tem que entender que esse é um acordo que quem quer que esteja na cadeira tem que pagar. Se o cara está ali na cadeira naquele momento como presidente, ele tem que pagar. Então é responsabilidade do Júlio Casares, é responsabilidade do departamento de futebol, do departamento financeiro, encontrar verbas para que isso seja quitado com os jogadores. E aí é uma dívida elevada. No orçamento, o São Paulo já previa 14 milhões de pagamentos só com esse adiantamento para 2021. Então, adiantando o valor que deveria ser pago em 2020, mas vai ser pago em 2021, de acordo com a peça orçamentária do São Paulo, a proposta orçamentária do São Paulo, o São Paulo gastaria algo próximo ali de 14 milhões. E, somado a isso, o São Paulo ainda tem outras inúmeras dívidas, né, Pedro? Tem ainda dívida com o Daniel Alves, que são 12 milhões. Tem ainda dívida tem uma dívida ainda com o Atlético Paranaense pela compra do Pablo. A dívida era de 12 milhões, São Paulo pagou 3 milhões e 200 mil desse valor, mas ainda tem uma dívida elevada pela compra do Pablo. O São Paulo ainda tem a dívida com o Dinamo de Kiev pela aquisição do Tietê. Então, tudo isso a gente vai somando, vai olhando e vendo a situação financeira do São Paulo nesse momento, ela de fato é praticamente caótica. Um clube que tem ali quase 580 milhões em dívida, mas e nessas dívidas ainda existem vários débitos que são ali os exigíveis a curto prazo, que exigem que o São Paulo pague esse valor num prazo curtíssimo, ainda durante essa temporada, ainda durante esse ano. Então o São Paulo precisa se coçar e arrumar uma forma de manter os salários em dia, porque é preciso manter os salários em dia, pagar esse débito que foi adiantado da temporada passada, e aí tudo bem, suponhamos que o São Paulo consiga pagar nesse novo prazo aí dado pelo Belmonte, vamos pagar até o dia 5 lá de abril. E aí o próximo que já vence em abril, venceria em abril, vai ser empurrado para maio também? Então, assim, vira uma bola de neve no fundo, vira uma bola de neve no fim das contas. Porque se você começa a empurrar uma dívida para cada mês, você chega no fim do ano devendo mais do que você devia no início da temporada. Então, é uma coisa que a diretoria, de fato, precisa se coçar e encontrar uma forma ali de arcar com o que foi... o que virou um compromisso com os atletas, virou um compromisso, de fato, com o elenco. E só para lembrar, né, o torcedor que está ouvindo a gente, o São Paulo empurrou aí mais ou menos, a grosso modo, 25% dos salários e mais ou menos 50% dos direitos de imagem que eram para ter sido pagos na segunda metade do ano passado para esse ano, porque teve a suspensão do futebol ano passado com a pandemia do novo coronavírus e todos os clubes, né, encontraram muita dificuldade financeira. E falando, né, nessa parte financeira, Thiagão, tem alguma novidade vindo lá dos bastidores de São Paulo sobre patrocínio master? Tem alguma conversa um pouquinho mais adiantada? Nada, Pedro. Nesse momento, nada. A gente vê o torcedor muito eufórico e empolgado em rede social. E aí, cada dia você vê um nome. Todo dia a gente vai checando ali com pessoas da diretoria. Mas em relação ao patrocínio master, absolutamente nada.
Nenhuma conversa sobre patrocínio master está adiantada nesse momento. É óbvio, existem conversas, mas nenhuma em estágio avançado para que o São Paulo possa anunciar em breve. Uma coisa interessante, inclusive vindo do departamento de marketing, é que o departamento de marketing tenta resgatar uma ideia que foi da gestão do Leco na contratação do Daniel Alves. A ideia houve uma discussão entre os representantes do Daniel Alves, o staff do Daniel Alves e membros do departamento de marketing, com o intuito de discutir realmente o que vai ser feito para que o São Paulo consiga angariar mais fundos ali, digamos, para poder pagar os salários do Daniel Alves. O contrato hoje do Daniel Alves é visto nos bastidores do clube como algo totalmente insustentável, a não ser que haja um parceiro. Só que o clube, nesse momento, não tem um patrocínio master, enquanto a dificuldade para encontrar um patrocínio master. O clube vive uma crise financeira absurda, talvez a maior de sua história. E, ainda assim, o São Paulo imagina que seja possível encontrar algum parceiro para bancar esse salário do Daniel Alves, para ajudar a bancar a remuneração do Daniel Alves, que é bem elevada. Se a gente dividisse ali mensalmente, daria algo em torno de 1,5 milhão por mês, o que é um salário bem gordo, né? E o São Paulo, nesse momento, não consegue arcar com esses salários e, não à toa, tem essa dívida enorme aí de 12 milhões com o Daniel Alves para pagar. Muito se falou em parceiros que vão pagar, empresas parceiras, e aí na apresentação do cara não teve nenhuma ação de marketing, né, com nenhum patrocinador. E são poucos cases de sucesso que a gente tem aqui no Brasil, dessas parcerias de marketing que pagam o jogador, praticamente nenhum. O único que me vem à cabeça é o Ronaldo, com o Corinthians, com a Hipermarcas. Mas embora o Dani seja um cara com um baita nome, um dos melhores da história na posição, Ronaldo é Ronaldo, né? Eu acho que tem pouquíssimos Ronaldos. Ou o Neymar, por exemplo, no Santos. Então é uma coisa mais fácil no discurso do que na prática, né? Totalmente. É difícil alinhar os dois, né? A prática e o discurso nesse momento. E eu, sinceramente, só me lembro desse caso e algumas coisas referentes ao Neymar, de fato, no Santos, seria o que eu citaria. Mas, fora isso, eu não lembro de nenhum outro jogador. E aí nós vimos em vários clubes que tiveram nomes talvez até maiores que o Daniel Alves. O Ronaldinho Gaúcho mesmo esteve no Flamengo, esteve no Atlético Mineiro, e em nenhum dos dois houve nada referente a isso. Não houve nenhuma parceria que chegasse e bancasse aquilo para que fosse pago o salário do Ronaldinho Gaúcho. Então, no São Paulo, eu imagino que já seria, desde aquele primeiro momento, muito difícil encontrar qualquer coisa para qualquer parceiro, qualquer investidor, para que pagasse o salário do Dani Alves. E por mais que ele seja uma unanimidade como um lateral direito, um ídolo do futebol mundial, um jogador que passou por grandes clubes e o maior vencedor da história do esporte, já seria, sim, muito complicado buscar parceiros para que bancassem esses salários, ou pelo menos parte desses salários do jogador. E acredito que no momento que nós vivemos, Pedro, com pandemia, crise financeira, as coisas sejam ainda piores e ainda mais difíceis. Não é qualquer empresa que nesse momento vai chegar e falar, poxa, vamos lá, vamos participar disso aqui e colocar o Dani Alves como nosso garoto propaganda. Pelo contrário. E outra, hoje já tem quase 2 anos, aí, vai completar agora em agosto, no segundo semestre, completam 2 anos de Daniel Alves no São Paulo. Já dá para entender mais ou menos o que é o Daniel Alves, como ele vai se relacionar com o torcedor. E a relação Daniel Alves-torcedor ainda não é aquela relação de ídolo que a gente citou, por exemplo, do Ronaldo ou do Neymar no Santos. Então, existe muita contestação em cima do Daniel Alves. Então, se ainda é um jogador contestado por parte da torcida, se não é aquela unanimidade hoje no time do São Paulo, no elenco do São Paulo, tudo isso transforma uma parceria pelo Daniel Alves talvez nada atrativa para uma empresa. Isso aí é o panorama do São Paulo, contratações aí empolgantes,
Mas essa pulga atrás da orelha que fica cada vez maior, né? O fato de ter se tornado público que o São Paulo não pagou ainda as dívidas do ano passado já mostra que começa a surgir alguma insatisfação entre alguns jogadores que estão vendo o time contratar muito e deixando em segundo plano o pagamento dos jogadores que já estão lá, pelo menos por alguns dias, como diz o São Paulo. Acho que a gente vai saber em algumas semanas se esse plano de pagamento do São Paulo vai funcionar ou não. E é isso aí, Thiagão. A gente chegou aqui ao nosso final, aos nossos 20 minutos semanais. Esse foi o podcast UOL São Paulo. Teve a apresentação minha, Pedro Lopes. Hoje a gente contou com a participação do Thiago Fernandes, nosso repórter que cobre o dia a dia de São Paulo. A edição de áudio do Amer Menegas e a coordenação é do Bruno Doro e da Juliana Carpanês. É isso aí, segue aqui com a gente. Terça-feira que vem a gente está de volta com muito mais informação sobre o São Paulo.